Muito bem, vamos voltar aqui para o Amazonas para falar de um assunto que está gerando muita repercussão, muita discussão, que é a retirada dos flutuantes lá do Tarumã. Estamos acompanhando desde o início essa discussão e saiu uma decisão da Justiça para a retirada de todos os flutuantes da região do Tarumã. 900 flutuantes aproximadamente, que funcionam como restaurante, para alugar, moradia, enfim, lazer e moradia lá na região do Tarumã. E aí, iniciou-se um debate em torno, Paula, Diene, ouvintes, sobre a questão de quem já estava legalizado, quem tinha ali licença ambiental expedida por órgão oficial e também tinha feito um investimento, por exemplo, em estação de tratamento e tem um trabalho social lá também, até de ajuda de limpeza dos detritos lá da região do Tarumã, como por exemplo o Remada Ambiental, que é um projeto que eu conheço bem, inclusive. Pois bem, a gente tem agora várias decisões da Justiça e a última delas determinou que a Prefeitura retomasse o plano de retirada de todos os flutuantes lá da região do Tarumã, deixando por último os que servem de moradia. A Defensoria Pública já se manifestou, diz que vai recorrer dessa decisão da Justiça para parar essa operação e ter uma discussão mais ampla para entender a situação dos flutuantes. Inclusive reuniões foram feitas com a Associação dos Flutuantes, dos donos de flutuante, a Afluta, e a gente tem aqui conosco agora um representante da Afluta, da associação, porque a gente precisa ouvir todos os lados quando tem uma discussão tão importante como essa sendo posta. Está conosco aqui o Nildo Afonso, ele que é presidente da Associação dos Flutuantes do Tarumã, Afluta. Seja bem-vindo, Nildo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo espaço. Ô Nildo, a gente quer entender um pouquinho, quer ouvir, obviamente, o outro lado, a Associação dos Flutuantes, para entender como que vocês têm recebido essas decisões, essa última, por exemplo, que autoriza a retomada, e como é que tem sido os esforços, a articulação de vocês, com que argumentos, para que haja uma discussão mais ampla, para entender até o que acontece lá no Tarumã com os flutuantes, que muita gente utiliza como lazer, muita gente utiliza como seu ganha-pão também, e muita gente utiliza como moradia. Perfeito, Rafael. Essas decisões, quando elas chegam até nós, elas chegam aterrorizando pessoas de bem, né? Imagine você, pessoas que moram há muitos anos lá, pessoas que moram há décadas no Tarumã, né? Pessoas que empreenderam de forma responsável no turismo, através de locação turística, através dos seus bares e restaurantes e outras questões comerciais, de forma responsável, com estação de tratamento, sim, né? E hoje, por exemplo, nós nos deparamos com uma decisão que, ao nosso entendimento, e com certeza também iremos recorrer dessa decisão, porque nós entendemos que é uma coisa totalmente absurda, né? Nós entendemos que tanto o Ministério Público quanto a Vara do Meio Ambiente precisam de um conhecimento amplo do que é a realidade do Tarumã, porque nós, analisando aqui friamente, eles não têm esse conhecimento, porque, gente, nós estamos falando, não são pessoas invasoras ali, certo? Imagine você, que você gasta valores bem consideráveis para poder fazer um projeto de um flutuante, engenheiro civil, engenheiro naval, para poder ser aprovado na Marinha. A Marinha não acata uma documentação do flutuante, ela indefere imediatamente se não tiver todos os requisitos de segurança, todos os requisitos de conservação ali da área, né, como, por exemplo, estação de tratamento. É impossível a Marinha emitir um documento de um flutuante que não tem estação de tratamento. E esses flutuantes, a maioria deles é classificado no IPAAM, antes eram inelegíveis, considerados inelegíveis, agora com essa decisão, com esse imbróglio todo, né? Mas antes eles eram inelegíveis de licença de operação. Agora, Nildo, você fala assim, tem muitos flutuantes que têm esse documento da Marinha, que tem essa regulamentação do IPAAM, mas são 900 flutuantes ali, aproximadamente, segundo o que divulgou a própria Justiça nesse levantamento para retirada. Quantos estão associados à Afluta? Quantos, de fato, vocês têm esse levantamento? Quantos têm essa documentação de Marinha, de IPAAM? Tem, por exemplo, a estação de tratamento, né? Certo. A estação de tratamento, nós entendemos que todos os flutuantes que atuam com o turismo no Tarumã, de alguma forma, ou com hospedagem, ou com locação, ou com bares e restaurantes, enfim, tem estação de tratamento. Isso eu posso te assegurar, né?
Quem não tem estação de tratamento são alguns moradores por condições financeiras, mas isso tem como resolver. Isso o poder público tem como resolver facilmente, porque não sai caro. São poucos flutuantes de moradores para colocar estação de tratamento. Então tem como viabilizar. Eles viabilizam motores de polpa, viabilizam motosserra, bote, enfim. Tem como viabilizar isso de uma forma muito simples, sai muito barato. E quem trabalha o turismo tem essa responsabilidade, essa obrigação, né, de ter a sua estação de tratamento. Então, vocês têm esse documento, por exemplo, que prova que todos têm? Porque a gente viu uma invasão de muitos outros flutuantes, né? Eu sou um frequentador, certo. Eu sou um apreciador do Tarumã, ali, dos flutuantes do Tarumã, e até é importante para entender se há essa preocupação de quando chega um flutuante novo, opa, pera lá, meu patrão, você tem que ter aqui uma especificação, senão você vai prejudicar todo um conjunto. Certo. Existe essa preocupação? Muito. Por exemplo, você imagina que eu trabalho com turismo no Tarumã. Eu tenho flutuantes turísticos no Tarumã e eu não vou permitir que alguém chegue do meu lado de qualquer jeito e comece a tirar dejetos no rio. Porque isso vai prejudicar o meu trabalho, o meu negócio, o meu investimento. Então eu não vou permitir que isso aconteça. Aí, quando aconteceu isso, certo? Nós fizemos denúncias coletivas, enfim, a Marinha tomou as providências e tudo mais, e essas pessoas que de repente não tinham estação de tratamento, ou tiveram que sair, ou tiveram que se adequar, se documentar, e para ser documentado você precisa, no teu processo dentro da Marinha, você precisa ter, dentre outras coisas, fotos e o memorial descritivo, tudo perfeito da tua estação de tratamento. Nildo, existe um levantamento da Universidade do Estado do Amazonas que aponta que a bacia do Tarumançu não deveria ter flutuantes de nenhuma forma. E sim, em tese, ser hoje um santuário. Deveria, né? E aí foi um estudo levantado por eles que, segundo os pesquisadores, qualquer tipo de imóvel, né, como flutuante lá, pode sim, segundo essa pesquisa, gerar uma contaminação na água. Eu lembro que nós fizemos uma vez um debate justamente com os representantes da UEA, e vocês junto, e a UEA ela focou muito na questão da bacia mesmo, do que acontece lá. Eu lembro que na época você questionou esses pesquisadores dizendo o seguinte, que a contaminação da bacia, ela não vem só da bacia, mas sim dos igarapés que desaguam naquela bacia. Aí você citou, inclusive, o igarapé do Mindu, que vem desde a nascente da Zona Leste, ali na Cidade de Deus, que a contaminação viria desde lá. Mas para a UEA, para os estudiosos, para os cientistas, não deveria, em tese, nem ter ali flutuantes, né? Nenhum tipo ali de imóvel alocado na margem dessa bacia, né? E de fato, se for colocarmos aqui o Código Ambiental, em margens de rios, igarapés, bacias hidrográficas, não deve ter, de fato, imóveis, né? E flutuantes ou não, o próximo. Só que você levantou essa questão que realmente chamou a atenção. Como hoje está esse diálogo com os pesquisadores da UEA, se vocês não estão tendo diálogo, se você continuar nessa tese? Bem, Paula, tanto a UEA, existe um consenso interno, e isso a gente fala porque, com propriedade, porque a gente acompanha muito, existe um consenso interno de que, inclusive eu tenho esse estudo aqui, eu tenho um estudo, são 54 páginas, e nesse estudo de 3 anos, que foi feito com a UEA, em parceria com o IPAAN, eles não chegaram, até essa informação pode estar um pouco equivocada, não chegaram à conclusão que não pode ter. O que a conclusão ali é que o Tarumã, é bem claro, o Tarumã ainda é um rio balneável, ainda está apto para banhistas, sim, porém, daqui a alguns anos isso pode realmente se acabar, tá? Pode se tornar poluído, como outros igarapés aí de Manaus, rios e igarapés, se contaminaram, né? E nenhum deles foi por causa de flutuante, todos foram por causa do saneamento. E aí nós temos hoje 13 igarapés que vêm da zona norte, das zonas norte e oeste, que trazem o esgoto e o lixo de aproximadamente 300 mil residências diretamente para o Tarumã. E com tudo isso, o volume de água do Tarumã, que é um rio de 37 quilômetros, ainda permanece balneável. Então, imagine você, 37 quilômetros recebendo
a sujeira, vou dizer assim, dejetos orgânicos de 300 mil residências das zonas norte e oeste, e eles vêm dizer que quem está poluindo nesse processo, nessa decisão absurda, vem dizer que quem está poluindo são os flutuantes. Por favor. Nildo, só para a gente lembrar aqui, você falou que alguns flutuantes não têm tratamento de dejetos. Eu lembro que esse pesquisador da UEA, e não só ele e outros, falaram que algumas partes da balneabilidade foi comprometida. Tanto que a Justiça ela mandou justamente fazer essa retirada com base nesse estudo que em alguns locais não havia mais essa balneabilidade. Entendo que não é toda a bacia, mas a amostra de algumas partes da bacia estariam se comprometidas, porque justamente, como você bem colocou, alguns flutuantes, principalmente aqueles que não têm condição, acabam despejando ali os dejetos diretamente na bacia. Você falou que é possível fazer essa alteração e é barato, mas a gente não tem hoje um levantamento, por exemplo, de quem tem esse tratamento de dejetos e quem tem ali todo esse tratamento de esgoto sanitário, quem não tem. Aí fica difícil, né, nesse contexto, você liberar todo mundo, vamos dizer assim? Não é liberar todo mundo. A Associação dos Flutuantes sempre preza pelo que é certo. Né? Nós não queremos um flutuante, em hipótese alguma, nenhum flutuante que é ali no Tarumã, que não tem estação de tratamento. Para a gente, todos os flutuantes têm que ter sua estação de tratamento, tem que ter a sua licença ambiental, tem que ter. E eu garanto a você que os flutuantes que trabalham com turismo têm sim. E que os poucos que não têm, teria como resolver. Agora, essa questão da balneabilidade, tá? Essa questão das áreas que estão sendo contaminadas, o Tarumã é o seguinte: quanto mais você vai entrando, menos ele vai sofrendo influência do Rio Negro. Então, mais você vai se aproximando dos igarapés que trazem o lixo e o esgoto da zona norte e oeste. Quanto mais você vai entrando lá no Tarumã, são 37 quilômetros de rio, o Tarumã ele sofre influência, inclusive, até o quilômetro 40 da BR-174, o Tarumã ele sofre influência do aterro municipal da M010. Então, quanto mais você adentra o Tarumã, você vai recebendo Cachoeira Alta do Tarumã, Cachoeira Baixa do Tarumã, Ponte da Bolívia, você vai recebendo ali no Igarapé do Mariano, você recebe tudo. Se você passar, por exemplo, por Parque das Tribos, Cidade das Luzes, são comunidades que ficam à margem do Tarumã, jogando seus dejetos ali diretamente no rio. Então, nada é feito, a gente não vê nenhuma decisão, nada para poder, de repente, tratar, para poder sanear aquilo ali. O que a gente vê é uma decisão absurda para querer tirar flutuantes, pessoas de bem que estão ganhando seu dinheiro honestamente ali, investindo, gerando emprego, gerando renda, né? Tornou-se um ecossistema ali, existe uma atividade econômica, a cadeia econômica se desenvolveu, muita gente depende daquilo ali para sobreviver, e aí você vê uma decisão que, de certa forma, é absurda, aliás, de certa forma não, é totalmente absurda, que chega sem ouvir, sem sequer ouvir, né, o nosso lado, né, o lado dos flutuantes, e tira todo mundo. Mas precisa de um plano de bacia para poder medir a capacidade de carga do Tarumã. Ok, para depois voltarem os flutuantes que... Peraí, voltar nada, vai voltar como se essa decisão é para demolir todo mundo? Sim. Não importa quanto você investiu, simplesmente o magistrado chegou e falou: tem que demolir todo mundo. E detalhe, tem uma coisa muito importante aí nesse processo. Isso é uma ação civil pública de 2001, onde nunca o Tarumã sequer foi citado, o Tarumã não foi julgado, ele não foi condenado, ele não foi sequer citado nesse processo. O Tarumã não é parte integrante desse processo. 74 flutuantes da orla de Manaus são citados nesse processo, foram condenados sim, esse processo foi transitado em julgado pelo STJ. Quando chega, é uma decisão totalmente coerente, é uma decisão justa. Aí chega aqui para cumprimento de sentença, e aí a vara do meio ambiente simplesmente inclui o Tarumã da forma que incluiu o Tarumã nesse processo da forma que quis. O Tarumã nunca foi parte. E aí, quando nós fomos nos defender,
Eles simplesmente não, vocês não podem se defender porque vocês não são parte do processo. Quer dizer que o Tarumã, essas pessoas de bem que ali estão, seja empreendendo, gerando emprego, seja morando, seja trabalhando, essas pessoas de bem que ali estão, elas não têm direito nem de ser ouvidas, nem de se defender. Gente, que absurdo! Nós ainda temos, Paula, muita esperança e nós confiamos ainda na justiça. Nós confiamos na justiça. Só que quando a gente vê esse tipo de decisão, a gente fica muito triste com o nosso país. A gente fica muito triste com essas injustiças que estão fazendo. Ô Nildo, a gente tem que encerrar o programa daqui a pouquinho. Na verdade, tinha que encerrar já. Mas tem uma pergunta que eu acredito que você precisa responder. E eu te peço o máximo de objetividade, 2, 3 minutinhos ali, que é a seguinte. Dentro desse cenário todo, qual que é a proposta da Associação dos Donos de Flutuantes para manter os flutuantes ali como fonte de renda, como ponto turístico, mas não degradar o meio ambiente? Qual que é a proposta que vocês têm para apresentar, por exemplo, para a justiça, para as autoridades de meio ambiente? O que pensam os donos de flutuantes? Entregar sempre contrapartidas ambientais. Nós temos alguns projetos lá dentro, por exemplo, nós temos um projeto que é para colocar a estação de tratamento nos ribeirinhos que não tiverem, na casa dos ribeirinhos que não tiverem. Tá? Nós temos isso e nós não precisamos ser o pai da criança, nós só queremos que essas pessoas tenham a sua estação de tratamento. Nós temos um projeto que nós não precisa partir da gente, se vier do poder público, melhor ainda, de colocar em cada entrada dos 13 igarapés lá que abastecem o Tarumã com lixo e esgoto, colocar ecobarreiras. Futuramente nós temos uma ideia, isso aí já é um sonho mais distante, de só permitir a entrada no Tarumã de objetos que não sejam descartáveis, né? Não permitir nada que você possa jogar no rio, sabe, para que evite essa degradação do Tarumã. Então, nós temos essa vontade, essa boa vontade de fazer isso, sabe, nós temos no nosso coração isso muito latente, porém, nós não conseguimos fazer nada porque o tempo todo a gente tendo que se defender de ataques, tentando sobreviver. Nós não estamos ainda conseguindo colocar nossos projetos em prática, porque a nossa vida é tentar sobreviver ali dentro, de forma responsável, tá? De forma a conservar aquela bacia, porque nós queremos que aquilo ali dure por muito tempo. Tá? A gente não quer que o Tarumã acabe. E, um detalhe, sem os flutuantes o Tarumã morre em silêncio. Porque imagina, os flutuantes estão ali ajudando nas ações de limpeza. Os flutuantes estão ali ajudando a limpar, a manter aquilo ali conservado o tempo todo. Imagina o Tarumã com 13 igarapés jogando lixo e esgoto de 300 mil residências sem ninguém ali para vigiar, para guardar o Tarumã. Os flutuantes não são os poluidores do Tarumã, sim os guardiões. Muito bem, a gente entrevistou aqui o presidente da Associação de Donos de Flutuantes lá no Tarumã, a Afluta, o Nildo Afonso, que participou conosco, gentilmente cedeu parte do tempo aqui. Estendemos até o nosso tempo para trazer essa entrevista, que é muito importante, é uma discussão de extrema importância. Eu te agradeço, Nildo. Um grande abraço para você. Eu que agradeço o espaço.